Olá pessoal, para você que está assistindo esse vídeo a primeira vez e não me conhece, meu nome é Ângelo. Eu vou nesse vídeo, na verdade o objetivo desse vídeo é tentar compartilhar com vocês uma expressão matemática que, que auxilia na obtenção do valor da potência reativa trifásica, utilizando aí, né, o atímetro para medir essa potência reativa, né? Uma vez que se sabe que o atímetro ele é utilizado para medir potência média, né, ou potência ativa, mas e no caso, né, da potência reativa usa-se o varmetro, né, que é um instrumento apropriado para medir potência reativa. Mas fazendo algumas manipulações matemáticas, né, num circuito, né, que no caso aqui essa dedução ela se aplica apenas aí para circuitos trifásicos equilibrados, né? Um circuito desequilibrado, essa dedução não vai fazer muito sentido. Então eu quero compartilhar com vocês e, dependendo de como ficar o tempo do vídeo, eu vou mostrar também os resultados através de simulação, né? Então vamos lá. Para poder chegar, né, naquilo que eu estou propondo apresentar, eu vou só fazer uma breve explanação sobre alguns conceitos básicos, né, relacionados à potência, para que no momento que eu estiver falando lá, né, na potência reativa, né, como manipular as equações lá para chegar no resultado do modelo matemático, né, que vai dar condições de calcular aí a potência reativa trifásica usando o atímetro. Então eu vou estar aí falando um pouco aí sobre alguns conceitos básicos sobre potência instantânea, né? Então, como se sabe, a potência instantânea ela é o produto da tensão, né, que é presente ali num determinado elemento do circuito, vezes pela corrente, né, que atravessa esse mesmo elemento. Então, fazendo aí esse produto, né, tanto a tensão quanto a corrente no domínio do tempo, nós teremos ali a potência instantânea, né? Ou seja, é uma potência que vai ficar variando. É uma potência que tem como unidade o watts, porém ela vai ficar variando no tempo, ok? Então, fazendo só um desenvolvimento matemático disso, vamos considerar aqui uma tensão, né, no tempo representada aqui por essa expressão, e a corrente aqui também no domínio do tempo representada por essa. Aqui eu estou considerando, né, que a corrente ela está na referência, né, ou seja, o ângulo de fase dela aqui é zero, e no caso da representação da expressão que modela a tensão, ela tem aqui uma fase, que essa fase é a diferença entre o ângulo de fase da tensão menos o ângulo de fase da corrente. Então, essa aqui está aí a representação, que na verdade, né, eu não vou explorar muito essa parte aí, mas essa diferença está associada aí ao fator de potência, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Então, fazendo aí o produto, né, da tensão e da corrente no domínio do tempo, temos essa expressão aqui. Só para organizar um pouco mais aí a aparência da expressão, né, considerando que aqui são os valores máximos, né, o valor de pico dos sinais, né, de tensão e de corrente. Então, como eles são representa aqui uma grandeza em termos de módulo, né, uma constante. Então eu vou deixar ela fora aqui e apenas deixar aqui organizado dessa maneira. Observa que aqui eu tenho um produto de duas funções senoidais. Não é uma coisa muito trivial fazer esse tipo de produto, mas existe aí, né, as identidades trigonométricas que facilitam a nossa vida.
Então, considerando que o seno de um ângulo alfa qualquer vezes o seno de um ângulo beta qualquer, ou bravo, né, ou B, é igual a metade dessa expressão aqui, né? Ou seja, o produto de senos está relacionado a cossenos, né? A soma de cossenos. Se a representação aqui das tensões fosse por meio de funções cossenoidais, essa identidade trigonométrica também teria uma estrutura semelhante. A única diferença é que o sinal aqui, em vez de ser menos, seria mais. Mas no final segue o mesmo, vai chegar a mesma solução, o mesmo resultado. Então, aplicando aqui, né, a identidade trigonométrica, considerando que esse A aqui representa esse ângulo aqui da tensão, né, esse argumento aqui do sinal da tensão, e o B representa o argumento aqui do sinal da corrente. Fazendo aí as continhas, chegamos a essa expressão aqui, onde nós temos aqui, né, o produto dos valores de pico aí da corrente da tensão dividido por 2 vezes o cosseno da diferença entre a tensão e a corrente menos um outro termo aqui que tem uma parcela aqui, né, no seu argumento, que depende do tempo. Então, dessa forma, né, de forma geral, a potência instantânea ela é representada aqui por essa expressão. Lembrando que, como ela varia no tempo, em algum momento essa potência instantânea ela pode assumir valor negativo ou positivo, né? Vai depender do instante em que está sendo medido. Então, potência instantânea ela é representada aí por essa expressão aqui, ok? Devido ao fato de que a potência instantânea ela varia no tempo, então a medição dessa potência fica um tanto dificultosa, né? Ou seja, um tanto difícil, né? Ou seja, não é muito conveniente, né, trabalhar com um sinal que está sempre variando. Então, introduz-se aí, né, uma medida, ou seja, extrai, né, desse valor que está variando no tempo, um valor médio que é possível ser medido e fica mais fácil trabalhar com ele. Então, como é obtido isso, né? Aplica-se aí, né, aquele conceito lá do cálculo para valor médio, né? Então, considerando que o sinal ele opera aí dentro de ciclos, né? Então, pegando a média, né, da potência instantânea ao longo de um período, então temos aí a aplicação dessa expressão aqui, que vai resultar no valor médio da potência instantânea. Então, substituindo, né, o integrando aqui, né, pela expressão da potência instantânea, para determinar aí a potência média, né, representada aí por um P maiúsculo, temos o seguinte: como essa parte aqui, né, ela é uma constante, então ela sai da integral, e aí temos aí, né, a integral do cosseno da diferença entre a fase da tensão menos a fase da corrente. Lembrando que essa parcela aqui ela não depende do tempo, ou seja, ela não é variável, ela é uma constante. Em contrapartida, nós temos aqui uma função cosseno que o seu argumento depende do tempo, né? E como se sabe, né, tanto uma função seno como uma função cosseno, ela possui aí uma simetria, né? Ou seja, considerando aí um período completo, né, um ciclo completo, assim melhor dizendo, quando se calcula, né, quando se faz ali o cálculo da área do semiciclo positivo e soma com a área do semiciclo negativo e divide pelo período para determinar a média, devido à simetria que existe aí entre os valores o somatório dos valores, né, das áreas dos semiciclos, resulta aí em uma anulação desse termo. Ou seja,
O que isso quer dizer, né? Que o valor médio de uma função senoidal ou cossenoidal em um ciclo, né, um período completo dessa função, resulta em zero. Então, dessa forma, a potência média fica sendo definida aí por essa parte aqui. Então, quando se olha para a expressão, né, da potência instantânea, sabe-se que esse termo constante aqui representa a potência média. Então fica aí definido, né, que potência média é representada dessa maneira. Uma outra maneira também de se trabalhar aí no cálculo de potência é considerar, né, considerar os sinais de tensão e de corrente que estão no domínio do tempo no domínio da frequência. E aí, né, introduz aí o cálculo aí da potência complexa, né? Então, considerando que representando aí, né, os sinais de tensão e de corrente que estão no domínio do tempo na sua forma fasorial no domínio da frequência, ela fica representada dessa maneira, né? Onde o fasor tensão ele tem um módulo que é o valor máximo aí, né, do sinal da tensão, acompanhada de um argumento, que esse argumento é um ângulo de fase da tensão, de igual modo aqui para a corrente. E o produto desses fasores, né, considerando por questões matemáticas, né, que a corrente deve ser, no caso, né, a tensão tem que multiplicar a corrente conjugada, né, para poder satisfazer a expressão da potência. Então temos aqui que S, que é a representação aí da potência complexa, é igual ao produto da tensão pelo conjugado da corrente dividido por 2. E aí, expandindo aí na forma, né, representação dos fasores, temos essa expressão aqui. E como se trata aí de uma grandeza complexa, né? Então, um número complexo ele tem aí sua parte real e sua parte imaginária, onde a parte real representa a potência média, né, dessa potência complexa, e a parte imaginária ela vai representar uma potência também, né, que nós denominamos de potência reativa. Então, só para ficar aí bem entendido, a potência complexa, né, que é o produto da tensão e da corrente na sua forma fasorial, no domínio da frequência, vai resultar aí em duas componentes, né, onde a componente real desse produto aqui representa a potência média, né, e a parte imaginária ela representa aí a potência reativa. A potência média é aquela potência que efetivamente realiza um trabalho útil, e a potência reativa, né, ela não realiza um trabalho útil, porém ela é necessária aí para o funcionamento aí de alguns equipamentos, né, como motores, transformadores e etc, né. Agora que vimos aí um pouco dessa questão da potência instantânea, né, potência complexa, a decomposição da potência complexa em uma parte real que representa a potência média e numa parte imaginária que representa a potência reativa, vamos entender aqui como calcular a potência trifásica, né. Aqui eu estou considerando, né, um circuito trifásico equilibrado. Esse circuito, a princípio, que eu vou analisar, ele está, né, no formato aí em estrela, né, uma configuração estrela,
mas os cálculos que vão ser apresentados aqui também se aplicam caso a carga esteja conectada em delta, né? Então, através desse cálculo aí, né, eu pretendo mostrar aí como posicionar, né, os atímetros de forma a se obter aí a potência trifásica média e também, né, a potência reativa trifásica. Então, nesse desenho aqui, temos aqui 3 wattímetros. O atímetro, para quem não sabe, ele é formado aí por uma bobina de potencial, né? Que essa bobina de potencial ela extrai, né, o valor da tensão, né? No caso aqui, a tensão de fase, né? Que eu estou olhando aqui, né, para carga em cada fase, né, da carga. E tem uma bobina de corrente, né? Então são as duas grandezas que o atímetro precisa ter para calcular a potência, né? A potência é sempre o produto da tensão pela corrente. E aí uma forma matemática de representar a leitura que é obtida por meio do atímetro é essa aqui, né? Lembrando que as grandezas aqui estão na sua forma fasorial, né, no domínio da frequência. Então, a potência lida, né, medida aqui, né, pelo atímetro 1, ela é a parte real do produto desses dois fasores, né, o fasor da tensão entre a fase A e o ponto zero, o ponto O aqui, vezes o conjugado da corrente, né, que passa aí que está associada aí à fase A. E isso reflete aí para as demais fases. Lembrando que aqui na configuração em que está os atímetros, ele está numa configuração estrela, porém o ponto, né, comum aos 3 atímetros não está ligado nem a neutro, né, nem ao neutro da carga, nem ao ponto neutro da fase, nem ligado ao terra, né, apenas ligado entre si aqui no formato aí estrela. Tomando uma fase como referência, né, e analisando aqui o circuito, então temos essa representação, né? Então aqui está o ponto O, aqui é a fase A, temos aqui uma representação da carga, né, em uma das fases, né, fechada em estrela, e temos aqui o ponto neutro dessa carga. Fazendo aqui a análise de malha, né, atribuindo aí os sinais das tensões aí, embora nós temos aqui um sinal em corrente alternada, né, mas a gente pode convencionar aí alguns sinais para fazer uma análise, aplicar aqui a lei das malhas. Então aqui é a bobina de potencial do atímetro, representada aí por esse fasor A0, né, que é a tensão aqui entre esses dois pontos. Considerando que o lado positivo aqui está voltado para esse ponto A. Aqui nós temos a bobina de corrente, né? A queda de tensão aqui é desprezível, não é considerada, até porque como a bobina de corrente, né, a corrente passa por ela, então a ideia é que ela seja construída de tal forma que não cause interferência, né, ou alteração no circuito, apenas meça a corrente. E aqui temos a nossa impedância na fase A, né, e a tensão sobre ela é a tensão VAN. E temos aqui uma representação de um potencial entre o ponto O e o ponto N da carga. Fazendo essa análise de malha aqui, né, temos essa expressão, né, então a tensão entre o ponto O de conexão dos atímetros mais a tensão na bobina de potencial do atímetro menos a tensão VAN, né, que é a tensão de fase na carga, isso é igual a zero. Colocando o VAO em função da tensão de fase e da tensão entre o ponto zero e o neutro, temos essa representação aqui, que VAO está relacionada à tensão de fase menos a tensão entre o ponto neutro e o ponto
de conexão do atímetro e o neutro. Isso vale e repete aí para as demais fases. E aí temos o seguinte, como desejamos conhecer aí a potência trifásica, então, e como os atímetros estão medindo ali as potências entre cada fase, né, da carga, então podemos dizer que o somatório dessas leituras, né, ela tem que ser igual, né, à parte real do somatório, né, de cada produto aqui, envolvendo aí a tensão que está ali aplicada à bobina de potencial do atímetro vezes a corrente, o conjugado da corrente que passa por ele. Então, fazendo algumas manipulações matemáticas, né, substituindo aqui que essa tensão VA ela é igual à tensão VAN, né, que é a tensão de fase, menos a tensão entre o ponto comum lá dos instrumentos ao neutro da carga. E aí, isolando aí e trabalhando um pouco mais a expressão, chegamos nessa configuração aqui. Então temos aqui a tensão um produto aqui, né, entre os fasores da tensão de fase pela corrente conjugada da fase A, aqui da fase B, da fase C. E aqui temos uma parcela que está representada aqui pela tensão, a tensão lá entre o ponto de conexão comum lá dos instrumentos ao neutro da carga vezes o somatório das correntes. Como o sistema é um circuito trifásico equilibrado, então em um circuito equilibrado o somatório das correntes, né, das fases, eles são nulo, né? Então a soma algébrica, né, a soma fasorial, né, não é uma soma escalar, mas uma soma fasorial entre as correntes de cada fase, ela é igual a zero. Sendo assim, em um circuito equilibrado, essa parcela aqui da equação, ela pode ser desconsiderada. E aí, resulta que a soma das leituras, né, dos atímetros, né, representada em P1, P2 e P3, que é igual à parte real, né, desse somatório aqui entre os produtos, né, das tensões de fase e de linha de cada fase, né, da carga, resulta aí na potência trifásica. Então, se desejamos conhecer a potência trifásica, podemos obter ela através dessa aplicação matemática aqui. Contudo, né, olhando, né, para a condição do nosso sistema, o qual nós estamos analisando, por se tratar aí de uma carga trifásica equilibrada, nós podemos aí, ao invés de usar 3 watímetros, podemos usar aí apenas 2. E aí nós vamos aqui mostrar como esses 2 watímetros devem estar ligados para que as suas respectivas leituras, né, possa ser igual à potência trifásica, a potência média, né, a potência média trifásica. Então, fazendo algumas manipulações matemáticas, temos o seguinte, né, eu estou colocando aqui, considerando, né, que o sistema é trifásico, então o somatório das correntes é igual a zero. E aí eu coloquei a corrente IC em função das correntes IA e B. Então elas ficam dessa forma. Poderia ser diferente? Poderia. Não vai alterar em nada. Eu só escolhi a corrente C. Mas poderia ter escolhido a corrente A e B e assim sucessivamente. Então, fazendo isso aqui, né, e levando em consideração também, né, relacionando, né, que ao invés de aplicar o atímetro, né, medindo ali as tensões nas fases, mas utilizando ele para medir as tensões na linha, né, tensão de linha,
Então, fazendo aí algumas considerações, tipo, a tensão AC ela é igual a tensão VAN menos a tensão VCN. Como que a gente pode obter isso, essa informação? Olhando para o diagrama fasorial. Depois eu vou até mostrar aqui mais à frente. A tensão V de linha BC, né, aqui eu estou olhando a sequência positiva, tá? Embora aqui tem uma inversão, mas eu estou trabalhando aqui com a sequência positiva. Então o VBC é igual a tensão de fase B menos a tensão de fase C. Fazendo a substituição lá naquela expressão anteriormente vista, chegamos a essa expressão aqui. Então, se nós pegarmos, né, dois watímetros, ligando eles dessa maneira, né, ao invés de coletar a tensão, de medir, né, a tensão na fase, como foi visto anteriormente, e medindo sim as tensões de linha de forma conveniente, é possível aí usar dois watímetros para medir a potência trifásica total, ou a potência média, né, potência média trifásica. Isso é feito da seguinte maneira, né? Então, ligando-se aí a bobina de potencial, medindo a tensão entre a fase A e a fase C, e a bobina de corrente sendo alimentada, medindo ali a corrente da fase A. No caso da fase B, fazendo aí de forma análoga, pegando a tensão entre a fase B e a fase C e pegando a leitura de corrente da fase B. Então, somando as duas leituras, obtém-se aí a potência média total trifásica. Isso num circuito equilibrado, no circuito trifásico equilibrado, valendo aí tanto para um circuito delta como estrela. Eu vou continuar num outro vídeo, porque esse vídeo já está com 27 minutos, vai ficar um pouco grande. Então eu vou dar sequência nessa parte aqui do entendimento aí da potência reativa no outro vídeo.